Eu estou há mais de 10 minutos aqui olhando para essa câmera em frente de mim, tentando organizar os meus pensamentos para explicar para você o que acabou de acontecer aqui no Congresso Nacional. Mas é tão surreal, é tão grave o ataque ao regimento, à Constituição, a todas as regras. Vamos lá, eu vou tentar explicar. Hoje seria a primeira sessão do Congresso. Na primeira sessão do Congresso, automaticamente seria instaurada a CPMI do 8 de janeiro, para realmente investigar o que aconteceu, quem foi responsável e punir essas pessoas. E o Brasil está pedindo isso, a nação inteira está pedindo isso. Então, para que a sessão desse início, precisaria apenas de 1/6 das pessoas marcarem presença. 1/6 dos senadores e 1/6 dos deputados federais. Aproximadamente 86 deputados e 17 senadores. Esse é o quórum, isso se chama quórum, é a quantidade mínima de pessoas parlamentares marcando presença para que a sessão desse o início. Eles tentaram esvaziar essa sessão. Os líderes dos partidos pediram para que os seus parlamentares não marcassem presença. E de forma inédita, eles reduziram o tempo de marcar presença para meia hora. Só para você ter uma ideia, durante todas as outras sessões que já existiram, o tempo que você tem para marcar presença, ele é o dia inteiro. Hoje, eles fizeram com que fosse apenas 30 minutos. Então, o Congresso teria apenas 30 minutos de espaço de tempo para que se alcançasse o quórum mínimo para que a sessão fosse iniciada. Pois nós mobilizamos, começamos a ligar para os senadores, começamos a ligar para os deputados, pedindo para que todos comparecessem no plenário para marcar presença para que nós alcançássemos o quórum. Nós conseguimos. E o quórum sendo alcançado, o número de pessoas, de parlamentares sendo alcançado, automaticamente a sessão seria dado início. Ou seja, dando início à sessão, então naquela sessão seria lido o requerimento da formação da CPMI e ela seria instaurada. Porque essa é a diferença da CPMI, ela não precisa da autorização do Pacheco ou do Lira, ela é instaurada automaticamente. E aí vem a parte que eu falo para vocês que o regimento foi rasgado e que mostra que esse pessoal deve muito e está com muito medo, mas muito medo mesmo, ao ponto de fazer o que eles fizeram hoje. Depois da sessão iniciada, o Pacheco organiza uma reunião com líderes e alguns desses líderes, os líderes do PT, os líderes da facção criminosa, os líderes da quadrilha, pediram para que a sessão fosse adiada. O problema é que a sessão já tinha sido iniciada. O regimento interno determina que, alcançando o quórum, o número de pessoas, a sessão automaticamente deveria ser iniciada. O que aconteceu é que o Pacheco, cedendo à pressão do governo, mais uma vez o Pacheco determinou que não vai ter sessão. Ele cancelou a sessão depois do quórum ter sido alcançado. Agora eu vou te falar o argumento do senador Cid Gomes. O argumento dele é: os senadores se equivocaram. Os senadores foram marcar presença no totem, que é o sistema, para a comissão, e por engano marcaram presença. Cara, não estou acreditando que ele falou isso. E por engano marcaram presença no Congresso. Eles só queriam marcar a presença na comissão, não a presença do Congresso. Ou seja, nós tem no Brasil agora o senador de Schrödinger. Sabe a história do gato de Schrödinger? Nós temos os senadores de Schrödinger. É aquele que está e não está no Congresso. Ele está na comissão, mas não está no Congresso. É uma incógnita. Você nunca sabe onde ele está e a velocidade que ele está, como os átomos, como os elétrons. Isso é uma aberração tão grande, porque isso, olha, até nos momentos mais podres do nosso Congresso, pelo menos o regimento era respeitado. Eles estão rasgando o regimento interno para impedir que haja sessão do Congresso, porque com a sessão nós teremos a instalação da CPMI. Isso porque eles não estão conseguindo retirar as assinaturas. Eles estão tentando comprar os deputados, estão tentando comprar os senadores, fazer pressão para que essas pessoas retirem as assinaturas. Não conseguiram retirar as assinaturas, diminuíram o prazo para poder marcar presença, e agora cancelaram a sessão depois do quórum ter sido alcançado e marcaram a primeira sessão do Congresso para quarta-feira que vem, para que eles tenham mais uma semana tentando comprar senadores e deputados. E que fique bem claro, senadores e deputados que depois de todas essas aberrações em sequência
se venderem, jamais serão esquecidos. Porque assim, o PT está apostando e todas as suas fichas de que existe um número considerável de deputados e senadores podres o bastante para retirarem as assinaturas em troca de cargos e emendas. Esta está sendo a grande aposta do PT. E o fato deles estarem indo a esses extremos, desrespeitando o regimento interno, para impedir a instauração de uma comissão de investigação dos atos de 8 de janeiro, mostra que essa CPMI pode derrubar esse governo. Porque eles foram, sim, coniventes, responsáveis pelo que aconteceu no 8 de janeiro, e essa comissão iria provar isso para o Brasil inteiro, impossibilitando a continuidade da facção criminosa na presidência do nosso país. É isso que aconteceu. É um momento assim de completa frustração. Nós estamos trabalhando tentativa de obstrução, vamos entrar com medida de segurança, mas a gente sabe que a nossa Suprema Corte não vai apoiar, a gente sabe o que está acontecendo. Então, isso aqui virou um teatro. Desculpa, essa é a verdade. Não há regimento interno, não há regra. Como se joga um jogo quando não há regras? E quando eles começam a perder, eles vão lá e mudam a regra completamente. Foi isso que aconteceu hoje. Essa democracia de vitrine está se esfacelando cada vez mais.